Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da sobrecarga progressiva no seu treinamento. Esse termo é muito difundido, né? Sobrecarga progressiva, só que as pessoas não compreendem exatamente o que elas têm que fazer para evoluir na academia. A primeira coisa é entender que o objetivo do treinamento é impor uma sobrecarga, tanto local quanto sistêmica, que gere adaptações nas suas musculaturas. E é necessário que essa sobrecarga seja progressiva no decorrer dos treinamentos, porque quando você coloca X de sobrecarga no seu corpo, ele se adapta a X. Então, para que você continue a se adaptar, essa sobrecarga tem que ser cada vez maior. E é importante a gente entender que esse estímulo ocorre tanto de maneira local quanto sistêmica. Por que local? Quando você faz um exercício para um grupamento, você está gerando um desgaste para aquele grupamento e isso vai gerar adaptações naquele grupamento. E a gente tem que lembrar também que ocorre um estímulo indireto ali. Então você faz, por exemplo, um supino reto para o peitoral, mas você tem que lembrar que outras musculaturas ali também vão estar sendo estimuladas. Como, por exemplo, a parte inferior do ombro e o tríceps. E talvez, dependendo do nível do atleta, isso já seja estímulo suficiente para essas musculaturas auxiliares. Nós temos que lembrar que os exercícios também têm um efeito sistêmico. Então, quando você faz um exercício, você aumenta a sua produção hormonal e esses hormônios vão trabalhar ali em todas as musculaturas do seu corpo. E dependendo da complexidade do exercício e do grupamento, isso tem mais ou menos efeito. Então, por exemplo, um agachamento para trabalhar a musculatura da coxa, que é um grande grupamento, na verdade, vai ter uma grande produção hormonal. E vai ser maior essa produção hormonal do que fazer uma cadeira extensora, que trabalha só a parte da frente da coxa. Em compensação, uma cadeira extensora vai fazer com que você produza mais hormônios do que realizar uma rosca direta, porque o quadríceps é muito maior do que o bíceps. Ok, agora a gente tem que lembrar um pouquinho sobre o que é sobrecarga progressiva. Normalmente as pessoas pensam que sobrecarga é carga. Sobrecarga não é carga, embora o aumento de carga seja sim um aumento de sobrecarga. Vamos entender. As pessoas pensam da seguinte maneira: na primeira semana, se você faz 3 de 10 com 10 quilos, você levantou 300 quilos. Então, se na segunda semana você fizer 3 de 10 com 11, você levantou 330. Isso é verdade. Quando você aumenta a carga, você aumenta a sobrecarga. Mas nós temos outras formas de fazer isso também. O que nós temos que lembrar é que mesmo no aumento de carga, a gente consegue ser mais progressivo do que esse aumentar 1 kg em todas as repetições, né? Então, se você aumentar 1 kg em todas as 3 séries, você vai levantar 330 quilos. Mas se você fizer, por exemplo, duas séries de 10 repetições com 10 quilos e somente uma série com 11 quilos, você já aumentou a sobrecarga total no seu treinamento. Ou seja, você está gerando resultados. Mas qual que é o problema dessa abordagem? O problema dessa abordagem de aumentar os pesos é a seguinte, que no longo prazo ela é inviável. Pensa só, no ano temos 52 semanas, vamos arredondar para 50. Se você adicionasse 1 quilinho a mais por semana na rosca direta, em um ano você estaria levantando mais de 50 quilos. No segundo ano, mais de 100 quilos. E no final do terceiro ano, mais de 150 quilos. E a gente sabe que não tem ninguém levantando 150 quilos na rosca direta por aí. Mesmo que essa progressão fosse menor, de meio quilo por semana, no final de 3 anos ainda assim seriam 75 quilos, o que é um pouco irreal. Então, como é que a gente faz para ter essa sobrecarga progressiva? A primeira coisa é que a gente tem que pegar aquele exemplo que eu já dei e que nós não necessariamente precisamos realizar essa progressão em todas as séries. Na verdade, se a gente aumentasse 1 quilinho somente em uma das séries, isso já seria uma sobrecarga progressiva. E a gente tem que lembrar que, na verdade, para aumentar essa sobrecarga, você pode mexer em qualquer variável do seu treinamento. Né? Então poderia ser, por exemplo, mais uma repetição, mais uma série, mais 1 quilograma, como eu já dei o exemplo, ou até mais um exercício, ou menos tempo de descanso. Nós vamos entender direitinho como funciona isso. Vamos supor que hoje você faz 3 séries de 10 repetições com 10 quilos e 60 segundos de intervalo em qualquer exercício. Quais seriam opções viáveis? Você poderia fazer, por exemplo, aumentar uma repetição em cada série. Você poderia aumentar 1 kg em cada série. Você poderia, inclusive, realizar uma série a mais. Ou você poderia reduzir o intervalo de descanso entre as séries. E existe também uma opção
que é você realizar exercícios combinados ou adicionar um exercício. Então, por exemplo, se você estava fazendo essas 3 de 10 e um crucifixo, você poderia fazer mais uma série de um outro exercício. Por exemplo, na última série do crucifixo, você fazer um bisete com flexão de braço. Então, vamos lá. O que é importante entender? Da mesma forma que com o aumento dos quilogramas, o aumento das repetições vai gerar uma progressão sistemática. Então, olha só, você fazia 3 de 10. Se você passar a fazer 3 de 11, no final você progrediu de 300 quilos nesse exemplo para 330. Se você aumentar para 12, vai para 360. Agora, se você adiciona uma série, olha o salto que dá aqui. Você moveu 300 quilos no treinamento, na semana seguinte 400 e na outra semana 500. Ou seja, é um grande salto aumentar o número de séries. Por isso, não é recomendado que você faça esse aumento de progressão de treinamento utilizando somente as séries como base. Porém, olha que interessante, se você faz 3 de 10 com uma determinada carga, você aumenta para 3 de 12 com essa mesma carga, e na outra semana você parte para 4 de 10 com essa mesma carga, você realizou um aumento progressivo da sua sobrecarga de uma maneira mais gradativa. Já seria uma alternativa mais interessante. Agora, olha só. Aí você fala assim, pô, Ricardo, eu entendi. Então, a questão é aumentar a sobrecarga total do treinamento. Mas e se eu diminuir o intervalo, a carga continua igual. Diminui o intervalo, mas a carga continua igual. Como assim? Como isso é uma progressão? O que acontece é que você está aumentando a densidade do seu treinamento. Você está forçando sua musculatura a se adaptar para se recuperar mais rapidamente daquele estímulo para ela conseguir desempenhar aquele mesmo trabalho. Então isso aumenta a sobrecarga que é imposta na sua musculatura, apesar de você estar movendo a mesma carga. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inclusão de exercícios. É o seguinte, quando você inclui exercícios tem que ser de uma forma bem progressiva. Eu tentei colocar um exemplo aqui, que é o seguinte, se você está realizando 3 de 10 no supino reto, na segunda semana, como é que você poderia progredir? Você poderia progredir incluindo somente uma série total no seu treinamento. Porque a gente já viu que incluir séries é um grande salto, não é verdade? Então, você reduzir de 3 de 10 para 2 de 10 e colocar um outro exercício com 2 de 10 já é uma sobrecarga grande. Imagine então as pessoas que tentam colocar outro exercício com 3 de 10. É um salto muito grande. E aí, por exemplo, na terceira semana, você continua com 2 de 10 em cada um deles e coloca uma série de 10 em um outro exercício. Uma outra alternativa é você manter aquele mesmo esquema do 3 de 10 no supino reto, só que você coloca, por exemplo, um exercício em bisete. Então você faz 2 séries de 10 normal e você faz uma série de 10, a última, em bisete com, por exemplo, uma flexão de braço. E aí na próxima semana você aumenta o número de séries em bisete. Existe também uma progressão de dificuldade, que normalmente ela é mais realizada em exercícios como, por exemplo, abdominal, que não necessariamente você consegue realizar um aumento de carga. Porém, ela também é possível de ser realizada nos exercícios na academia, embora ela raramente seja recomendada, porque ela vai confundir a carga que você está usando e é difícil de ter uma transferência do tanto de carga que você vai fazendo um exercício para o outro. Mas a explicação ainda é válida. Vamos supor que você fazia 3 de 10 no supino reto na máquina. Você passa a fazer, por exemplo, um supino reto com a barra, que já é um exercício mais difícil. E depois você passa a realizar, por exemplo, um supino reto com halteres, que é um exercício mais difícil ainda. Lembrando sempre que a cada 4 ou 6 semanas é importante ele estar fazendo um deload, ou seja, uma semana mais leve para aumentar a sua recuperação. Então vamos supor que você estivesse aumentando progressivamente aqui a carga, né, de 10 para 11 para 12. Aqui não é 60 não, é para ser 6 quilos, tá? Você faz uma quarta semana ali com metade da sua sobrecarga normal. Então lembrando, gente, periodize o seu treinamento programando aumentos progressivos de sobrecarga, mas também semanas que tenham uma maior recuperação. Aumentar a sobrecarga significa aumentar o estresse que o seu treinamento gera. Isso pode ser gerado manipulando qualquer variável no seu treinamento,
lembre que você tem que progredir na sobrecarga total, né? Então, mais séries, mais repetições, mais carga ou até mais exercícios e assim por diante. E alguns tipos de progressão geram saltos maiores que outros. Por exemplo, aumentar séries aumenta um desgaste de uma maneira muito maior do que aumentar as repetições do seu treinamento ou que aumentar a carga. Então, lembre-se sempre disso para evitar saltos muito grandes, que podem ter efeitos deletérios para o seu treinamento. É isso aí, pessoal. Curtiu ou não curtiu? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui embaixo seu comentário, dúvidas ou sugestões. Deixa seu like também e inscreva-se no canal. Mais uma vez, muito obrigado, abraços e bons treinos!